Então, vamos falar com o nosso Pai maravilhoso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja seu nome, que nós possamos sempre lembrar quem o Senhor é, o que o Senhor fez, que o Senhor é um Deus presente, um Deus fiel, nosso Pai que cuida de nós, e que nós também, Pai, possamos reconhecer que nada neste mundo vale a pena se não tivermos o Senhor, se não estivermos seguindo o Senhor, que seguir o Senhor é o melhor privilégio que existe. Agradeço, Pai, por todos os irmãos reunidos nesta hora para abrir as páginas da Bíblia Sagrada. Agradecemos por esse livro, escrito por seu servo, falando sobre a vida de seus servos e que possamos aprender com nossos irmãos do passado, para continuarmos andando no seu caminho, fazendo a sua vontade em nosso mundo nos dias de hoje. Obrigado, Pai. Nós pedimos sua bênção e agradecemos por sua presença neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos abrir aqui. Acho que todo mundo deve lembrar que esse livro, Atos dos Apóstolos, é um livro que fala da história da igreja primitiva, e são aproximadamente 30 anos de história nesse livro com 28 capítulos pequenos. Eu não sei exatamente onde estamos nessa história aqui em Atos capítulo 19, mas certamente vários anos já passaram, né? Mas vamos ver algo que acontece aqui, que já vimos duas vezes nesse livro. A primeira vez foi em Atos capítulo 2, depois aconteceu de novo em Atos capítulo 10, e agora vai acontecer pela terceira vez aqui em Atos capítulo 19. Então, em 30 anos de história, só acontece 3 vezes. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Boa noite, Leninha. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fátima, poderia ler, por favor, capítulo 19, do 1 ao 7? Sim. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pela Turquia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou-lhes Paulo. Não, responderam. Nós nem sabemos o que quer dizer. E é o Espírito Santo? Neste caso, que crença vocês confessaram no seu batismo? Perguntou ele. Aquilo que João Batista ensinou, lhe disseram eles. Então Paulo mostrou-lhes que o batismo de João era a demonstração do desejo de voltar-se do pecado para Deus, e que aqueles que recebiam o batismo dele deviam prosseguir e crer em Jesus, aquele que João disse que viria depois. Logo que eles ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e depois, quando Paulo pôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em outras línguas e profetizaram. Os homens com quem aconteceu isso eram uns 12 ao todo. Obrigado. Então, aqui, Paulo está na cidade de Éfeso. Lá ele encontrou alguns discípulos, mas esses discípulos têm um conhecimento incompleto, não é? Receberam o ensino que veio através de quem? Originalmente. De João? João Batista, né? Acho que todos aqui sabem que nos 4 evangelhos fala sobre João Batista, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos falam, e que João batizava pessoas, só que João batizava as pessoas, preparando as pessoas para seguir a Cristo. E foi um batismo de arrependimento,
como não sei qual a tradução da Fátima, mas não usou essa palavra arrependimento, mas falou sobre voltar para Deus, né? De abandonar o pecado e voltar para Deus. Arrependimento é isto. Então, eles ouviram essa mensagem, creram nessa mensagem, obedeceram o que sabiam, né? Dentro do conhecimento que receberam, mas aí Paulo falou que agora deveriam ser batizados em nome de Jesus, não só para receber o perdão dos pecados, mas também para receber o Espírito Santo. Eu achei interessante aqui em Atos 19, no início do 19, me lembra do final da nossa aula da semana passada, no 18. Lembra de Apolo, quando Priscila e Áquila chegaram e ajudaram Apolo a entender melhor as Escrituras, coisas que ele não entendia, e graças a Deus ele foi humilde, ele aceitou e continuou servindo ao Senhor. E aqui também esse grupo, quando recebe essa mensagem da parte de Paulo, também aceitou, diz no versículo 5, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e também que Paulo impôs as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. E o que aconteceu logo depois? Começaram a falar em línguas. Começaram a falar em línguas, e a profetizar. Então, isso que estava falando antes da leitura, né? Que essa é a terceira vez que estamos vendo no livro de Atos alguém falando em línguas. A primeira vez foi em Atos 2, a segunda vez foi em Atos 10, aqui em Atos 19. Então, a primeira vez foi quando a igreja nasceu. A segunda vez foi quando o evangelho estava sendo levado aos gentios, lá na casa de Cornélio, e aqui para esses que seguiam João Batista. Então, sempre foi ao meu ver, um sinal de Deus, né, que Deus estava agindo, que Deus estava aceitando as pessoas. E aqui a gente vê que o evangelho está aberto a todas as pessoas. Um comentário ou pergunta? Alguém? Sim, irmão, o senhor falou que foi 3 vezes que falou sobre isso. Em Atos 2, agora 19, qual foi o outro? Lembra quando nós, em Atos capítulo 10, Pedro foi à casa de Cornélio. Antes de ir, né, Pedro recebeu aquela visão de que ele poderia comer qualquer tipo de carne, mas depois ele entendeu que o verdadeiro significado da visão, que é o evangelho para qualquer pessoa, sendo judeu ou não judeu. E quando Pedro e alguns judeus foram à casa de Cornélio, Pedro fez a pregação e não sei como teria terminado, né? Se na hora das pessoas lá, os gentios, né? Os romanos, quererem seguir a Cristo, se os judeus iriam aceitar sim ou não. Mas Deus antecipando esse possível problema, logo eles começaram a falar em línguas, receberam o Espírito Santo e então depois vamos lá, vamos voltar lá. Atos 10. É sempre bom ler do que apenas falar, né? Porque senão eu vou falar errado, eu quero falar exatamente como é. Vamos começar no 44, 10, 44. Melhor, vamos voltar para o 42. O 42, Pedro ainda está pregando. Está lá na casa de Cornélio. Cornélio, seus parentes, seus amigos estão lá. E Pedro falando sobre Jesus, disse no 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos.
todos os profetas dão um testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Agora o 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o que Deus fez? Caiu O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aqui eu vejo que línguas não é um blá, 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 que entendiam que estavam exaltando a Deus, louvando a Deus. A seguir, Pedro disse, que aqui está o X da questão, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E lembra que em Atos 11, Pedro e esses outros vão a Jerusalém e ainda explicam, né, tudo o que aconteceu lá e como os gentios também receberam o Espírito Santo. E o falar em línguas foi uma manifestação visível, né, desse batismo do Espírito Santo. Sim, Holly? Só esse terceiro vez, eles foram batizados com água com João, mas esse vez não foi batizado com água, certo? Bom, eles foram batizados com água, eu creio ali no versículo 5. Ok. Atos 19, 5. Ok, entendi agora. Eu não realizei isso. Ok, obrigado. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus e Paulo impôs as mãos e foi ali que eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Ali no versículo 6. Certo? Muito bem. Mais alguém? Fátima? Pastor Lero, quem seriam esses discípulos aqui nesse capítulo 19? Então, são alguns que estão seguindo a Deus, até seguindo Jesus à sua própria maneira, mas que receberam uma palavra que veio de João Batista. Não sei como a palavra chegou até eles, mas eles receberam uma mensagem para serem batizados para o arrependimento, onde está ali? No 3, né? 19:3. Que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E eles responderam, o batismo de João. E aí Paulo disse, mas o batismo de João foi para o arrependimento. Aí ele disse que o povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é Jesus, né? João estava sempre apontando as pessoas para Jesus, né? Não creia em mim. Eu não sou digno de nem amarrar seus sapatos. Sigam Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Mas então, não sei como, mas esses discípulos ainda não conheciam o restante do Evangelho, só aquela parte que João pregava. Entendeu? Entendi. Então, vamos prosseguir. Paulo está em Éfeso. Éfeso é uma grande cidade, capital, lá daquela região. Se você procurar no Google, você vai encontrar muitas fotos, porque é uma cidade onde existem muitas escavações e tem ainda templos e casas, e tem muita coisa lá. Eu e a Connie tivemos o privilégio de visitar uns anos atrás, e fomos a várias cidades, fomos visitar os locais das 7 igrejas do Apocalipse. Mas de todos os lugares que a gente foi, nenhuma cidade é como Éfeso. Éfeso tem muito mais do que qualquer outro lugar, até hoje, né? Então, foi uma cidade bem grande e bem importante naquela época.
Vamos então, aqui, capítulo 19, versículo 9. Vamos dividir em duas partes. Não, é versículo 19, 8, né? Então, Esther poderia ler do 8 ao 12, e depois a Luísa, do 13 ao 22. Sim. Deixa eu ver. Dezenove, 8. Tá, meu microfone está aberto, que eu não estou Sim, achando? estamos ouvindo, estamos ouvindo. Então tá. E lembrando, ela vai ler que Paulo vai entrar na sinagoga, que essa foi a rotina de Paulo, né? Nós já vimos isso em vários capítulos. Paulo vai para uma cidade onde tem a sinagoga, ele vai na sinagoga onde prega. Pode ler, irmã. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos Aqui e é descrentes, endurecidos. falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeu como grego. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é, Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Muito bem. Lembrando que a Ásia é ali onde Éfeso ficava, até no livro Apocalipse, né? Tem aquelas 7 igrejas da Ásia. É uma região que hoje faz parte da Turquia. Então, voltando, aqui em Éfeso não é muito diferente de quase todas as outras cidades. Paulo começa na sinagoga, ele prega na sinagoga,
a minha fala que ele estava argumentando, falando sobre o reino de Deus, e só que, como nas outras cidades, alguns judeus abraçaram a fé, mas outros rejeitaram. Aqui diz que se endureceram, se recusaram a crer. Aí a gente vê que a decisão é de cada um, né? Que nós temos a responsabilidade pelas ações e atitudes que nós tomamos, né? Não tem como dizer que a culpa é do diabo, a culpa é de outro, né? Eles se recusaram. Uma coisa que eu acho legal aqui é quando diz que se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Eu acho bonito quando chama a nossa fé, né, a nossa crença, o caminho. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem muitos caminhos, mas só um caminho, né? Só um caminho que leva a Deus, um caminho que leva à vida, um caminho que vale a pena seguir. Então, eles falavam mal de Jesus ali. Esses judeus, além do versículo 9, são aqueles que rejeitaram a palavra, estão falando mal sobre a palavra de Deus, o evangelho. E aí, então, o que Paulo fez? Também a mesma coisa que ele fez em outras cidades. Saiu da sinagoga, abandonou a cidade? Sim. Não abandonou a cidade, não. Diz aqui que ele ficou e começou a ensinar todos os dias, num lugar chamado Escola de Tirano. Como nós temos aqui no Rio, nossa Escola da Bíblia, eu penso que ele abriu uma Escola da Bíblia, né? Ele afastou daqueles que falavam, né? Ele se separou daqueles que falavam mal. Ele se afastou da sinagoga onde estavam os judeus falando mal dele. Aí ele foi para essa escola e lá ele passou a ensinar. E diz que ele ficou ensinando ali durante 2 anos. Sim. E diz no versículo 10 que durante esses 2 anos ele conseguiu ensinar pessoas ali na cidade, talvez pessoas que chegaram do interior, porque fala aqui que, do 10, isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. É claro que tem um certo exagero aqui, né, da parte de Lucas, mas que a palavra estava sendo divulgada, né? Porque a estratégia de Paulo é de ir nos grandes centros, pregar para as pessoas dali, e aquelas pessoas ali vão para outros lugares, ou alguém lá, como eu disse, lá do interior, vem para a grande cidade para fazer comércio, ou visitar parentes, ou qualquer coisa, vai ouvir a palavra e depois vai voltar para a sua cidade e espalhar a palavra lá, né? Até certamente isso aconteceu com o povo em Atos 2, lembra? Em Atos 2, que os judeus estavam em Jerusalém, de vários países, e aí depois que foram batizados em Jerusalém, certamente muitos voltaram para sua casa e lá pregaram. Por exemplo, Paulo, no final da parte que a Luísa leu, ele disse que ele quer ir a Roma. Ele não conhece Roma, mas já tem irmãos em Roma, já tem discípulos de Jesus em Roma. Como? Provavelmente alguns lá de Pentecoste que voltaram para Roma e pregaram para seus amigos e parentes lá, né? Mas então, Léo, sim. O meu aqui, no 10, diz, durante isto, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Aí eu procurei o significado de ensejo, oportunidade. Uhum. Quer dizer, foi dada oportunidade. Quem queria ouvir, ouviu. Quem não quis, né? Eu entendi dessa forma. Porque é uma maneira a palavra estava sendo divulgada. Isso. Quem quis ouvir, deu oportunidade quem queria ouvir, né?
Eu creio que lá também ele fala, curso grátis, né? Não, de graça recebemos, de graça damos, né? Não tinha, ninguém tinha que pagar para fazer teologia, não. Muito bem. Aí, então, outro detalhe aqui me faz lembrar logo no início, onde foi sobre as curas de Pedro e a sombra de Pedro curava pessoas. Não me lembro se foi no capítulo 5. Foi no capítulo 5, 14, 15, que as pessoas foram curadas pela sombra de Pedro. Aqui, no versículo 11 e 12, pessoas levavam roupas, né, de pessoas doentes, e Paulo orava e os enfermos eram curados. E também demônios foram expulsos. Foi realmente uma grande manifestação do poder de Deus ali naquela cidade. Tanto que agora esses judeus, alguns que provavelmente haviam se colocado contra Paulo, lá quando ele estava na sinagoga, o que resolveram fazer? No versículo 13. Esses 7 filhos de Seba. Queriam também fazer parte dessa festa. Hã? Tentar invocar o nome de Jesus para expulsar os espíritos, né? Aqui parece piada, não parece, quando os próprios espíritos falam, conheço Jesus, conheço Paulo, não conheço vocês. Acho que lá em Judas que fala que não devemos brincar com os demônios, né? Que nem os anjos brincavam com os demônios. Isso é burrice, não é? E esses homens acabaram apanhando. Que o endemoniado voltou-se contra eles. Aí, então, quando a Luísa estava lendo, eu lembrei quando a Rory começou nossa aula falando sobre Deus é grande, Deus é bom. Aqui eu acho fantástico que essa coisa ruim que aconteceu serviu para uma coisa boa, né? Que o povo da cidade, todo mundo ficou sabendo dessa cena, né? Até parece ser coisa de novela, né? Uma coisa de filme. Então, a notícia espalhou. É interessante também a gente parar para pensar, né? Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada disso naquela época, telefone celular. Ninguém viu a filmagem, mas pessoas viram, falaram para seus amigos e outros, e então diz aqui no 17, né? Quando isso se tornou conhecido por todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Podemos dizer que Deus é Deus? Né? Não é fantástico? E aí, então, diz, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. E aí, então, foram levando seus livros de ocultismo, de feitiçaria, levaram para a praça pública, queimaram os livros que tinha todas essas mágicas, né, as coisas que eles faziam, e calculando o valor de 50 mil dracmas, ou a sua fala de denários, não foi? Denários, E aqui, não sei se todos lembram que essa moeda, esse valor, era aproximadamente o que um operário recebia em troca de um dia de serviço. Né? Então, antigamente usava R$100, de repente hoje já seria R$200.
Não sei. Mas se multiplica, eu sei que a Luísa é bom com a calculadora, 50.000 vezes 200 vai dar o quê? 10 milhões? Isso mesmo? Vê os zeros aí, 50.000 vezes 200. 50 vezes 200? Não, 50.000 vezes 200. 50.000? Caramba! Dá 100 mil? Sei lá. É dinheiro que não acaba, né? Então, esses livros que queimaram valiam esse dinheiro todo. Sinal Deu de quê? 10 milhões. 10 milhões, é o que eu pensei, 10 milhões. Isso aí, Patrícia. Então, queimaram 10 milhões. Por quê? Porque aquele livro, se você se converte a Cristo, e você tinha um livro daqueles em casa, você iria vender para alguém? Ou dar para alguém? Não podia, né? Se você agora é um seguidor de Jesus, como vai dar o livro do diabo para alguém ou vender para alguém? Tem que queimar, destruir, né? Olha que conversão linda, né? Exatamente, Porque linda e magnífica, né? magnífica, é grandiosa. Me fez Grandiosa. lembrar daquela passagem do jovem rico, que ele É, chegou e perguntou o que poderia fazer para herdar a vida eterna, né? aham. Aí Jesus respondeu para ele: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele saiu de lá muito triste. É, que ele não É, fez, né? Aqui eles abriram mão desses livros é. e até não fizeram escondido, né? Fizeram lá, imagina o efeito que tomou na cidade, né? A cidade está se transformando pelo poder de Deus. Verdade, o testemunho, né? Irmão Francisco, na hora que o cachorro estava latindo, eu fechei o microfone. Você vai ter que abrir o microfone. Enquanto ele está abrindo lá, gostaria que a Sandy procurasse na sua Bíblia Deuteronômio 18, para ler o Deuteronômio 18, do 9 ao 13. Você pode falar, Francisco? Já abri aqui. Ô, Léo, eu estava lendo aqui do 13 ao 15, me gerou algumas dúvidas aqui, Sim, mas aí eu quero te fazer alguma pergunta. Eu vou ler só o versículo 15 e sim, vou fazer a pergunta baseada no 13 e no 14, que sim. diz o seguinte, o 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Esse espírito maligno que respondeu aqui, ele está usando os filhos desses 7 homens? O espírito maligno está falando com quem? Não, ele está falando com os sete homens, os 7 filhos de Seva. Os 7 homens estão usando, o espírito maligno está usando esses 7 homens para falar isso. Não, não, É não. isso? Olha, não, volta para o 13. Tá. Alguns judeus, quer dizer, esses 7 homens, que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Então, tem um endemoniado e é pela boca desse homem que o espírito fala com os 7. Entendi. Não, porque se você ler só o versículo isolado, aí você vai dizer assim, peraí, o Sim, espírito maligno está falando como? Porque o espírito é é o invisível, então ninguém vê. Então está usando isso. alguém para falar. Tá bom, já entendi. Exatamente. Tanto que, olha no versículo 16, é esse endemoniado que está batendo nos homens, né? E o processo do espírito maligno soltou sobre eles, É isso. subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudo e ferindo, fugiram da casa, daquela Apanharam, casa. né? Sai E como daquela casa. apanharam? Pois é. É. Eu já entendi.
Tá bom. Então, vamos ler o que Deus fala sobre feitiçaria lá em Deuteronômio. Sandy vai ter que abrir o microfone. Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 13. Leamos. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Nós temos que tomar a decisão, quem nós vamos seguir, né? Seguir outras entidades não tem nada a ver com Deus. Até hoje em dia, creio que muitos fazem outros tipos de Deus, né? O Deus da fama, o Deus do dinheiro, o Deus do prazer. Mas aqui também está condenando essa prática de da magia, do culto, das imagens. Vamos ler mais? Até eu coloquei no grupo, não sei se vocês viram antes da aula, que nessa cidade, Éfeso, uma cidade onde adorava uma deusa, o nome em grego é Ártemis, e em latim é Diana, por isso que tem os dois nomes. Tem algumas Bíblias tem Diana, acho que a Bíblia da Esther e da Luísa é assim, mas a NVI tem Ártemis. Mas é a mesma deusa que serviam ela, era uma deusa de fertilidade, né? Porque era de agricultura para ver o crescimento, né? E ter o que comer. E ela tinha muitos seios nessa imagem, para dizer que ela é mãe, né? Que ela está cuidando de todos os seus filhos. Então, vamos ler essa parte aqui. Meninha, poderia ler do 23 ao 31? O microfone também está fechado, isso. De Atos? Tem Atos 19, 23 ao 31. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata, templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em decrédito e da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Éfesos! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram.
O 31 também. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Obrigado. Então, de novo, temos essa palavra caminho, né? Houve um grande tumulto por causa do caminho, quer dizer, por causa do evangelho, por causa da palavra de Jesus. E quem levantou para falar contra Paulo? Qual o nome desse homem? Demétrio. E esse Demétrio, qual é a profissão dele? Artífice. Ele faz artes manuais, né? E fabrica o quê? Imagem, né? Imagem dessa deusa, né? E ele, eu acho que eu posso falar assim, estou em parte julgando, mas eu acho que julgando é baseado nos fatos. Aqui no versículo 27, parece que ele está preocupado com a deusa, que ele chama de nossa majestade divina, e não devemos deixar de dar à deusa tudo que ela merece. Mas a gente percebe que sua maior preocupação não tem nada a ver com a deusa. Isso. É o lucro que dava. Ele está pensando no lucro. Que diz aqui no 25, né? Que, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Então, já vimos em cima que as pessoas estavam queimando seus livros que valiam milhões para seguir a Cristo. Agora, quem vai comprar essas estátuas, né, essas imagens da deusa? A fonte de lucro estava secando, né? Ninguém iria comprar mais. Se todos largam a deusa para seguir a Cristo, essa profissão vai embora. Vão ter que encontrar uma outra ocupação, uma outra fonte de renda. Aí, então, criou esse tumulto e eu tento imaginar. Tá aqui no... não, ainda não chegamos lá. Mas vamos continuar. E depois eu falo mais. Quem não lê, gostaria de ler. Patrícia, poderia ler do 32 ao 41. Sim, 32 ao 41. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma que possamos justificar este concurso.
E, tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Muito bem. Então, uma coisa que me chama muita atenção é ali no versículo 34, que é aquela multidão que segue essa deusa, diz que durante 2 horas ficaram gritando: grande é a minha palavra, Ártemis dos Efésios, ou Diana dos Efésios. Já pensou? O Maracanã cheio, né? E a torcida gritando, não por 5 minutos, nem 10 minutos, nem por 1 hora, mas 2 horas. Haja garganta, né? Haja fôlego. Mas dá para sentir que estão enfurecidos, né? Que estão realmente fora de si. Então, a autoridade lá da cidade, esse escrivão, ele ficou preocupado, né? Ele conseguiu acalmar as pessoas e falou que, em primeiro lugar, ninguém pode negar que o templo aqui existe e que essa deusa para a gente é importante. Mas que se esse Demétrio quer falar contra Paulo e contra os outros, ele tem que ir pelos caminhos legais, né? Criar um tumulto na cidade não vai resolver nada, até que eles estão preocupados, porque se os romanos veem a cidade bagunçada, podem entrar com soldados e matar pessoas ou até pelo menos tirar sua liberdade, né? Então é melhor manter a paz, manter a calma, para que os romanos não entrem e tomem conta da cidade. Então essa é a preocupação desse escrivão. Mas vamos lembrar de outra coisa que nós temos visto no nosso livro de Atos. Lucas, que está escrevendo a história, mais uma vez está nos mostrando que os servos de Jesus não estão quebrando lei nenhuma, né? Estão falando sobre Jesus, mas olha o que ele falou no 37. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa, né? Então, não quebraram lei alguma. Então, vejo, né, que esse é um dos motivos que levou Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever o livro. Ele está falando sobre Jesus, mas também mostrando, defendendo a fé, né, que é uma religião que faz as coisas certas, as coisas corretas, não está ali para quebrar a lei e fazer coisa errada, né? Quem tem uma observação, uma pergunta nesta parte? Dá para imaginar essa cena, né? Grande tumulto naquela cidade. É que eles respeitaram, né, a outra religião, né? Quem queria seguir a Diana, né, foi respeitado, não obrigou ninguém. Sempre para seguir Cristo é por uma escolha própria, né? Nós temos livre-arbítrio. Cada um tem que seguir de acordo com a sua fé. Embora a gente tente mostrar a verdade, né? Temos que mostrar a verdade, mas depende de cada um. Eu achei interessante que a pessoa ficar ali, né, gritando por 2 horas. Olha o tamanho da convicção que aquelas pessoas tinham, acreditando que aquela imagem, né, como o senhor botou lá no grupo, eu li. Alguns historiadores consideram até um meteorito, alguma coisa assim, e eles acreditavam que aquilo era uma deusa, né? Aí eu estava me lembrando aqui dos profetas de Baal, também, né? Quando Elias participou daquele desafio e eles ali clamando a Baal, gritando, se cortando e o fogo não descia. Ai, meu pai, tem misericórdia. Quando tem uma conversão, né, de pessoas assim, eu acho que é muito gratificante
para nós cristãos, porque a libertação da mente da pessoa em relação àquela convicção cega, né? É algo muito tremendo de Deus. É uma bênção a pessoa se libertar dessas convicções mentirosas, né? Sim, sim. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a verdade, né? Não tem nada a ver com a verdade, não é verdadeiro. Porque a Bíblia fala quase de capa a capa que quem adora um ídolo está adorando um objeto, né? Adorar um telefone, adorar uma pedra, adorar um pedaço de pau. Acho que em Isaías que fala sobre o homem que corta uma árvore, daquela árvore tem a lenha para assar a sua carne, depois pega outra parte da madeira e faz uma escultura de um Deus e se adora, se dobra diante do Deus e pede o Deus para ajudar. Mas é a mesma madeira que ele jogou para assar sua janta. É bem estranho isso. Não faz sentido, né? Sim, Sem rola. Estou falando realmente mais o que a Priscila estava falando, Patrícia foi falando, a mesma coisa, que essa não foi a primeira vez que aconteceu com Paulo isso. Ele sempre teve essas confrontações mas e também nesse capítulo, segunda vez que aconteceu, mas sempre vira em favor de Paulo e cristãos. Por quê? Porque eles, como vocês falaram, é verdade, eles estão seguindo o lei, eles estão fazendo coisas certas no caminho de Jesus. E iluminar esse caminho para os outros, esse desenvolver, ele está espalhando esse movimento cristão e como? Completamente nada forçado, nada com mentiras, nada. Tudo é verdade. Nossa, tão poderoso, incrível. Amém. Hoje em dia, quando eu ouço a palavra verdade, eu sempre associo com a palavra realidade, né? Que o que é verdadeiro, o que é real. O que não é verdadeiro, irreal. Então, adorar aquela imagem de ouro ou de qualquer coisa não faz nenhum sentido. Adorar o Deus vivo, poderoso, glorioso, aí sim, é outra coisa. Mais alguém? Como é bonito, como a Patrícia disse, ver a pessoa se libertando, servindo a Cristo, e graças a Deus que um dia essa mensagem chegou para nós, e nós temos essa oportunidade hoje também de compartilhar com pessoas que estão cegas da mesma forma, né? Até, muitas vezes os deuses são outros, né? Até o Deus da inteligência, né? Achar que eu sei mais do que todo mundo, eu já ultrapassei Deus, eu não preciso de Deus, né? Mas todos nós, o que nós somos sem nosso Pai Celestial? Ai de nós, né, irmão? Então, vamos orar e encerrar e vamos ver se a gente consegue encontrar um casal no grupo onde trabalham juntos para receber os pedidos e para orar por todos nós, né? Oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez agradeço ao Senhor por sua palavra. É uma história fantástica aqui, vendo como sua palavra trabalha na vida das pessoas. Uma cidade grande, uma cidade importante, foi transformada por meio desta palavra, falando sobre o caminho que leva ao Senhor, o caminho que nos dá esperança, o caminho que vale a pena seguir. Obrigado, Pai, que todos nós possamos manter esta convicção, sempre firmes no caminho, sempre firmes à sua palavra,
e sendo verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos parar a gravação.